Olá, jovens de Cristo, bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese da Crisma. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo nos acompanhe e nos inspire para este encontro de hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, meus jovens, estamos aqui para falar de um tema interessante. Heróis. Eu estou aqui no quarto do meu filho Enzo, e aí a gente vai falar aqui sobre alguns heróis que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Tem o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha não está aqui não, mas tem a Mulher Maravilha. São os heróis do nosso tempo, né? Heróis que possivelmente você, jovem, deve curtir, né? Deve ter ido no cinema assistir. E estes heróis, né? Eles possuem algumas virtudes. Ele tem que ter a virtude da coragem, evidentemente, ele tem que ter a prudência, ele tem que ter a temperança, ou seja, ele tem que ter cuidado com os seus sentimentos, né? Ele tem que ter controle sobre as suas emoções, ele tem que ter o senso de justiça. São virtudes que esses heróis precisam ter, além de ter superpoderes. Poder voar, poder, enfim, solta raio pelos olhos, enfim, escala paredes, fazem pulos, toma soco, não acontece nada, enfim. Eles têm superpoderes, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é o herói que é o seu da sua preferência, né? E aí eu venho apresentar para vocês um outro herói, que é Jesus Cristo. Porque todos esses heróis que eu falei para vocês, né, e todas essas virtudes, são acompanhadas a uma virtude que é própria do nosso tempo atual, que é da nossa cultura, da cultura ocidental, que é também a virtude da compaixão. Se vocês analisarem e olharem alguns filmes, todos os heróis que a gente admira, né, em situações em que seu inimigo está prestes a morrer, ele se coloca na posição de salvar até o seu próprio inimigo. Se tivesse do outro lado o inimigo, ele já batia no pé e deixava o herói morrer. Mas o herói não se espera isso de um herói. Não se espera que um herói vai decapitar a cabeça do seu inimigo. Não é que nem vocês assistiram o Karate Kid, né? Tinha um antigo e agora virou uma série da Netflix que é o Cobra Kai. Não sei se alguns estão assistindo. E aí tem o grupo lá do Cobra Kai que fala sem compaixão. Isso não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura, a ideia é da compaixão, que é a ideia de que Cristo apresentou na antiguidade, né? Porque antes de Cristo, a ideia de herói tinha essas virtudes que eu falei, mas o herói, assim, ele não se preocupava em decapitar a cabeça dos outros, não. Mas, como a gente está falando do tema é a Bíblia, eu quero dizer para vocês que a Bíblia mostra diversos heróis, pessoas históricas, né? Personagens históricos que existiram, tem também histórias de ensinamento, mas que foram grandes heróis do povo de Deus. No Antigo Testamento, dentre alguns que eu posso destacar, Abraão, que é o pai da fé, a gente tem o José do Egito, né, que através da interpretação dos sonhos libertou, né, ajudou o seu povo a fugir da fome, a Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito, vários heróis. Sansão e Dalila, se vocês pegarem o livro de Juízes, tem um herói, né, chamado Sansão, né? E aí a história de Sansão e Dalila, que ele tinha um cabelo comprido, aí a força dele vinha do cabelo, cortou o cabelo, ele perdeu a força. Só que tudo isso foram ações que ele fez, que ele provocou, que gerou com que ele perdesse a força. E depois, num ato de arrependimento dele, ele pede para Deus, e ele derruba lá as colunas, né? Recupera a força naquele momento, ele acaba morrendo também. Mas ele perdeu a força por causa da sua falta de temperança, sua destemperança, que é uma virtude que se espera do herói. Bom, mas o herói da Bíblia que eu vou falar aqui para vocês, né? Eu vou falar um do Antigo Testamento e eu vou falar do Novo Testamento. O herói é Davi. E Davi tem uma particularidade, né? Vocês já devem, em algumas celebrações eucarísticas, né, principalmente no período do Natal, a leitura em que fala da descendência de Jesus e que enfatiza principalmente que a família de Jesus, tanto José, seu pai adotivo, como Maria, são da descendência de Davi.
Porque Deus fez uma promessa a Davi que da descendência dele sairia um grande Salvador, que é, no caso, Jesus Cristo, né? Só que Davi, um grande herói, também pisava na bola, que é uma belezura, né? E ele começa as histórias de Davi, está no livro de Samuel, tá? Samuel, na época, né, nessa época aqui do livro de Samuel, o povo hebreu, ele via que os outros povos, né, sabe aquele negócio? Aquele outro a coisa que aquele outro tem é melhor do que a minha, e eu quero também, né? E aí o povo pediu, insistiu para Deus, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Mas depois, vocês querem? Então tomam, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. Porque o povo hebreu, na verdade, era um povo mais... eram comunidades, né? E tinham... era uma sociedade formada de uma forma diferente, né? Não tinha um líder como um rei. Tinha os juízes, tinham os doutores da lei, não. Enfim, os sábios, né? Que conduziam, né? É que não veio o nome na minha cabeça, depois vai vir eu falo, né? Que conduzia o povo. E aí o povo queria um rei, porque todos os povos aqui têm, por que eu não posso ter também? Por que a gente não pode ter? E aí teve reis e Deus começou a ter um problema para a sociedade hebreia. E um desses reis foi Saul. E Saul era um rei fraco. Mas também, né, como todo rei, como um cara que quer ficar no poder, se manter no poder, ele, né, tentaria destruir aquele que fosse ocupar o seu trono. Mas tinha medo dos filisteus. E aí Deus incumbiu Samuel de ungir o próximo rei, o escolhido. E aí Samuel foi até a casa de Jessé. Samuel também tinha medo de Saul, do que Saul poderia fazer, porque era injusto. Saul não tinha a virtude da justiça. E aí Samuel veio com a ideia de que iria fazer, conversou com todas as pessoas lá, falou que iria fazer uma oferenda para Deus e foi até Jessé. Jessé tinha 8 filhos, né? Então, dentre esses filhos, um deles seria ungido para ser o futuro rei de Israel. E aí Jessé foi passando pelos filhos. Samuel foi conhecer os filhos de Jessé, né? E Deus iria dizer no ouvido dele, falar, é esse. E aí, eu vou relatar aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente é esse que Javé vai querer ungir. Javé, porém, disse a Samuel, não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Olha como é que é a escolha de Deus. Você talvez queira ter superpoderes, ser pessoas fortes, mas o que é mais importante para Deus é aquilo que você tem dentro do seu coração. Falar em superpoder, qual será que era o superpoder de Jesus? A gente tem os heróis aqui, cada um com um superpoder, que ganhou lá, né, de uma aranha radioativa, né, como eu falei, uma aranha radioativa de um experimento militar. Qual será o superpoder que Jesus oferece para todos nós? Para que todos nós também tenhamos esse superpoder e não fiquemos dependendo de um herói específico. Que nós possamos ser esse herói. Vamos chegar lá ainda. Então vamos lá. Aí Samuel passou pelos 7 filhos de Jessé. Foi lá e Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Você pode conferir, como eu disse, no capítulo 16 de 1 Samuel. Até aqui, ele perguntou para Jessé, tem mais algum? Ele falou, não tem mais. O único que tem agora é o Davi. E aí Samuel Jessé mandou chamar o seu filho mais novo, o Davi, que veio, né? E aí Deus mandou, Samuel, pega a vasilha de óleo, é esse rapaz. E aí Samuel pegou a vasilha de óleo e foi ungir Davi. E aí, isso daí Samuel também começou a ter probleminha. Saul, né? Que não queria muito perder o trono dele. Mas, enfim, naquela época tinha um povo, que eram os filisteus, que estavam ali acampados para poder invadir e pegar, né, derrotar o povo hebreu. Saul, é tanto nome, né, gente? Saul estava meio que apavorado lá, né? Se borrando nas calças. E aí, porque iria vir o exército, e tinha um grande soldado chamado Golias, que era um soldado grande, forte, que desde a sua infância ele cresceu
né, pela arte da guerra, chamada arte da guerra, se preparando para ser soldado. E era um baita de um gigante forte, né, que derrotava, que só ele sozinho conseguia derrotar exércitos. E aí Davi disse, né, Davi se prontificou, né? Ele era um jovem rapaz, e aí Davi disse a Saul: ninguém deve ficar desanimado. Este seu servo irá lutar com o tal filisteu. Saul respondeu a Davi: você não pode lutar com o filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a juventude. Davi replicou: seu servo é pastor das ovelhas de meu pai. Se chega um leão ou urso e agarra uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás, o ataco e arranco a ovelha de sua goela. Se ele me ataca, eu agarro pela juba e mato a pauladas. Então Davi tinha a coragem de que um herói precisa, né? E aí ele foi para a fronte de batalha. Foi lá, estava todo o exército filisteu lá, todo o exército hebreu lá, todo mundo lá, com aquele medo. Aí vem lá o grandalhão do exército lá, o Golias, o grande Golias, né? Aí Davi replicou, vem contra... Aí estamos aqui, eu vou pular aqui para o capítulo 44. Aqui é de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Mas Davi replicou, você vem contra mim armado de espada, lança e escudo, e eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos, o Deus do exército de Israel que você desafiou. E Davi foi sem nada. Ele tinha lá tipo um estilingue. Só isso que ele tinha. Contra um cara grandão, forte, com espada e todo o exército atrás. Davi enviou a mão. Aí agora, capítulo 49. Versículo 49, desculpa. Davi enfiou a mão no bornal, pegou uma pedra e atirou-a com a funda e acertou na testa do filisteu. A pedra afundou a testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. Assim Davi foi mais forte que o filisteu, apenas com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, feriu e matou o filisteu. Davi correu, parou diante do filisteu, pegou a espada dele, desembaiou e com ela acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Cortem a cabeça! E os heróis da antiguidade, de antes de Cristo, né, eles tinham esse ato. O inimigo não tem compaixão. Se precisar cortar a cabeça, eles cortavam, né? Então, essa era a ideia que estava que antes de Cristo. Só que Davi, o grande herói, se tornou rei, né? Ele foi perseguido por Saul, teve uma série de situações, e ele se tornou rei. Só que ele também pisou na bola, né? Aí, a virtude da temperança ele não soube, ele foi destemperado, né? Ele se apaixonou pela Betsabeia, né? Que era esposa de Urias, um heteu. Urias, e aí ele se apaixonou, olhando ali no jardim, viu aquela mulher linda, ele se apaixonou. Ah, mas ela é casada. E aí ele, como rei, ele se usando do poder que ele tinha, ele mandou Urias para o fronte de batalha, Urias morreu e ele tomou posse da mulher de Urias. E aí o profeta Natan foi falar com Davi e contou uma história para Davi, e aí Davi viu que era ele o culpado, né? Porque Davi falou assim, mata a pessoa que faz isso, né? Pega o cara que tem um monte de posse, tira o pouco que um pobre tem, né? E aí, que está no capítulo 12 do 2 Samuel, essa história já está no Samuel 2, tá? Capítulo 11 e 12. E aí, quando falava, foi você esse o pecador, né? Aí Davi se arrependeu, viu o erro que ele tinha cometido, se arrependeu e começou a orar e a pedir perdão para Deus. Só que a esposa, a Betsabé, ficou grávida de Davi e Davi foi lá, suplicou pela vida do neném. Só que o neném morreu, né? Nasceu natimorto. E aí, poxa, só que Davi não se revoltou com Deus. Davi continuou se penitenciando com relação, porque ele sabia que a culpa era dele. Porque, fazendo parênteses aqui com a nossa história, com a nossa vida atual, muitas vezes acontecem as coisas e a gente atribui a Deus. Hoje a gente está com essa situação de grandes queimadas no Brasil e no mundo, né? Ou a gente coloca isso nas ideias do político, na culpa dos políticos, ou fala, é um castigo de Deus, temos vírus, temos queimadas em várias partes do mundo. Mas tudo que acontece com nós é consequência das nossas próprias ações, não é Deus, né, que faz com que a gente seja pague, né? São as nossas ações que acabam provocando situações ruins. Por isso que a gente tem que ser o herói da natureza, o herói um do outro. Mas, enfim, parênteses à parte, vamos voltar aqui para o texto. E aí o bebê faleceu
E Davi continuou se penitenciando, né, mostrando o arrependimento da sua ação. Aí Deus depois contemplou e a Betsabeia ficou grávida de uma outra criança que se chamou Salomão, o grande rei Salomão, né, que construiu depois o Templo de Jerusalém. Isso nós falamos dos heróis, de um herói do Antigo Testamento e da Antiguidade, de antes de Cristo, de como que era o conceito de heroísmo para eles, como eles entendiam, né, as virtudes de um herói. E aí veio Cristo. Cristo demonstra que a verdadeira virtude do herói não é a força, a coragem, sim, Jesus era corajoso, porque normalmente olham para cristão como se fosse aquele fraco. Mas não, Jesus era corajoso, Jesus lutava contra as injustiças daquela época. Então Jesus tinha a virtude da coragem, Jesus tinha a virtude da temperança, Jesus tinha a virtude da prudência, Jesus tinha e demonstrou a virtude da justiça, de lutar contra aqueles que eram injustiçados. Só que um detalhe, todos esses heróis aqui que são vocês, que vocês curtem da Marvel, para eles salvarem uma vida, eles destroem uma cidade. Jesus, o superpoder de Jesus é o amor. É o amor que é o superpoder. E é um superpoder que não é só para ele. Ele ensina esse superpoder para a gente. Nós podemos também ter esse superpoder que é o amor, né? Então, na virtude da gente ter compaixão com o nosso, até mesmo com o nosso inimigo, a gente vai aprendendo a ter cada vez mais em nosso coração o amor proposto por Jesus. Esse é o superpoder que Jesus, né, um dos superpoderes, mas o maior dos superpoderes que Jesus nos ensina é o superpoder do amor. Que o amor transforma a vida das pessoas. O amor cura, né, através da fé, é claro, na fé em Deus, né, tem a fé também, que Jesus mostrou a fé como um outro superpoder, junto ao superpoder da fé, da crença em Deus, e do amor com relação ao próximo e a tudo que está à sua volta, nós vamos ter superpoderes. Então, o maior herói a ser admirável, o maior super-herói, para mim é Cristo. Porque ele, além de apresentar esse superpoder, ele nos ensina que nós também podemos ter. Ele quer que nós usemos esse superpoder em favor da humanidade. Que a gente não fique sentado esperando um Homem-Aranha, um Capitão América, um Incrível Hulk, uma Mulher Maravilha vir nos salvar. Através desse superpoder que ele nos ensina e através do Evangelho a gente vai aprendendo o superpoder do amor e da fé em Deus, é que nós nos tornamos verdadeiramente fortes e imortais. Porque na antiguidade lá, os heróis da Grécia Antiga, né, a grande preocupação, se você vê lá, eram semideuses, era a preocupação com a imortalidade. E quem tem o superpoder do amor e a fé em Deus, conquista junto com Cristo a eternidade, né? a imortalidade através da ressurreição junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o superpoder do amor e da fé em Deus nos leva, posso dizer assim, à imortalidade, né? E aí, como exemplo, né, a gente tem exemplo de Jesus, eu vou citar o exemplo aqui de outros heróis que, a partir do Novo Testamento, começam a surgir ali depois da morte e da ressurreição de Cristo, que inspirou muitos outros a vivenciarem este amor que ele nos ensinou, né, a compartilhar esse amor com outras pessoas. E aí temos a história de Estevão, que foi primeiro um dos mártires, né? E aí eu vou ler aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né, versículo 58. Arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atiravam pedras em Estevão, que repetia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois dobrou os joelhos e gritou forte: Senhor, não os condeno por esse pecado. E ao dizer isso, adormeceu. Aí no capítulo 8, versículo 1, Saulo era uma daquelas que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Saulo foi um grande perseguidor, matando cristãos. Aqueles que devotavam o seu nome, que defendiam o nome de Jesus, eram perseguidos por Saulo. E Saulo foi para Damasco, caiu do cavalo literalmente, ficou cego e teve a compaixão de Cristo, que o convocou para ser também não vou dizer um soldado de Cristo, mas uma dessas pessoas que
seria o seu seguidor, né? São Paulo não foi um dos apóstolos de Cristo, tá? Cristo já havia morto, ressuscitado e subido aos céus. E aí Paulo, que era Saulo, que aprovou a morte de Estevão, que eram desses chamados heróis, eram os heróis dos judeus, que perseguia e matava em nome de uma ideologia que era que os judeus pregavam, e ele se transformou em Paulo, em São Paulo, e encerro com o superpoder que São Paulo ganhou de Cristo através da carta ao 1 Coríntios, né, a comunidade de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transbordar as montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, limitado também é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio da criança. Agora vemos como espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas 3 coisas. A fé é um superpoder, meu jovem. A confiança em Deus lhe dá, a fé vai lhe trazer forças para superar todos os inimigos que o mundo possa te mostrar. A esperança, a perseverança que faz parte da fé e o amor. E a maior delas, porém, é o amor. O superpoder do amor, que é o superpoder do cristão. Carregue isso contigo e transforme o mundo que está à sua volta através desse ensinamento, desse superpoder que Cristo nos ensinou. E que, assim como Saulo, que virou Paulo, que era um homem detestável, que matava pessoas, e depois de conhecer Jesus e conhecer o amor de Cristo, transformou-se numa pessoa que emana o amor de Deus como um superpoder, emanou o amor de Deus como um superpoder que transformou muitas vidas. Que Deus abençoe vocês, meus jovens, e até o próximo nosso encontro. Um beijo, fiquem com Deus, estaremos sempre unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.